E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos aí para mais uma videoaula, orientação e localização no espaço geográfico, no nosso canal, no seu canal Geografando. E eu quero dizer para você que este vídeo ele contém várias informações. E aí você se organize da forma que você acha que você deve se organizar, pausando, assistindo num dia, assistindo no outro. Ou seja, fica à vontade porque nós vamos falar de todo o assunto que envolve orientação e localização no espaço geográfico. Bom, eu quero começar para você dizendo que a humanidade teve necessidade de representar o mundo. Por isso que foi criado a cartografia. E o que é a cartografia? A cartografia é a técnica e a arte de representar a superfície terrestre. Os nossos ancestrais, eles já documentavam os seus deslocamentos, se ele ia até um rio, se ele ia até uma montanha, quanto tempo durava, qual a distância. Ele criou mecanismos para gravar, para marcar esses deslocamentos. Então veja que isso é muito antigo, né? E à medida que o horizonte geográfico ele vai se expandindo, há um aperfeiçoamento dessa técnica de cartografar o espaço geográfico. Lá na Babilônia, o atual Iraque, eles utilizavam mapas de discos de madeira. Os mapas deles eram feitos em discos de madeira. Né? Lá na Grécia, eles já utilizavam os mapas de papéis e eles já tinham a precisão de localizar as latitudes e as longitudes. Tudo isso que eu vou falar para você depois de latitude e longitude, mas os gregos já faziam. Lá na Idade Média, né, a igreja controlava grande parte da organização da época. O espaço geográfico ele tinha como seu centro sendo Jerusalém. Então a cartografia na Idade Média tinha Jerusalém, a cidade santa, como o centro do mapa. Portanto, todos os mapas continham Jerusalém como sendo o centro deste mapa a ser cartografado. No mundo árabe, que já tinha desenvolvido técnicas de cartografia, e também os chineses, eles cartografavam o espaço geográfico com objetivos expansionistas. Quando nós já falamos da cartografia moderna, a partir do século XV, você vai lembrar bem nas suas aulas de história, nas suas aulas de geografia, que vai entrar a partir do século XV e século XVI as grandes navegações. E para isso eles tinham que ter muito bem cartografado o espaço mundial. Portanto, a bússola, o astrolábio, a rosa dos ventos já começa a ser utilizado de uma maneira muito mais sólida nessa época do século XV e do século XVI. Vou mostrar para você alguns princípios da cartografia. O mapa mundi de Ptolomeu, veja como que ele cartografava o espaço mundial. E veja também o mapa de Cantino. Veja que ele já coloca aqui a América, a África, a Europa. Já um mapa que tem quase que uma característica já dos nossos dias. Muito bem, você viu lá, né, no mapa de Ptolomeu, mapa de Cantino. E os cartógrafos, eles colocavam informações com objetivo mercantilista. O objetivo deles era ali naquela época do início do capitalismo comercial, cartografar, colocar informações aonde estava o ouro, aonde estava a prata, tudo isso com objetivos para o sistema mercantil da época. Qual a importância dessa cartografia? Os mapas, eles não retratam apenas a realidade. É possível, através do mapa, intervir na realidade. Por exemplo, é interessante para a nação saber quais são os seus recursos naturais, aonde que está os seus recursos energéticos. Para isso, a técnica de cartografar o espaço geográfico ela é importantíssima para este fim.
também para conhecimentos estratégicos, seja ele de ordem política, de ordem militar, de ordem econômica. Veja bem, todas as épocas em que houve guerras, conhecer o espaço geográfico através de mapas era imprescindível para o sucesso de uma nação ou de outra. Um exemplo muito claro que nós podemos dar é que os Estados Unidos, na Guerra do Vietnã, não conhecia o espaço do Vietnã e por isso perderam a guerra por não conhecer o território inimigo. Mapas importantes estão de poder da classe dirigente de um país. Então, todos os mapas que envolvem assuntos importantes, quem tem o poder sobre esses mapas é as Forças Armadas desse país, com o seu presidente, com o seu primeiro-ministro, né? Inclusive, essa questão dos mapas, ela também tem um dado interessante. Já no século XXI, a NASA pretendia cartografar todo o espaço mundial com os seus satélites com precisão de até 30 metros. Ou seja, era possível saber onde que estava uma rua, onde que estavam as casas, e isso foi objeto de muita polêmica. Por que foi objeto de polêmica? Porque para alguns países não seria interessante uma nação, no caso os Estados Unidos, ter o conhecimento estratégico ali daquela área, né? Muito bem. O assunto que nós vamos passar agora é o de coordenadas geográficas. Eu falei um pouquinho da importância da cartografia, dos mapas. Agora eu quero entrar no conhecimento de coordenadas geográficas. Para isso, você precisa ter muito bem claro como é que está organizado o Rosa dos Ventos. Você precisa saber aonde que estão todos os pontos cardeais, todos os pontos colaterais, e é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, aqui nós temos o Rosa dos Ventos, e aqui no Rosa dos Ventos você vê o que? O norte, né, que são os pontos cardeais, ó, norte, sul, leste e oeste. O que é importante saber também? Que o norte também é chamado de setentrional ou boreal. O sul é chamado de meridional ou austral. O leste é chamado de oriental ou nascente, né? Vamos lembrar que o Sol nasce, entre aspas, no leste. O oeste é chamado de ocidental ou poente. Vamos lembrar que o Sol se põe no oriente. Esses são os pontos cardeais. E o que está aqui em azul na sua tela são os pontos colaterais. Veja, norte com o leste me dá o nordeste. O sul com o leste me dá o sudeste, com a sigla SE. O sul com o oeste nos dá o ponto colateral sudoeste. O norte com o oeste nos dá o ponto colateral noroeste. Estes são os pontos colaterais. Existem outros pontos, poucos usuais, que são os pontos subcolaterais. Eu só vou te ensinar como você lê. O primeiro aqui, ponto subcolateral, norte com o nordeste, nos dá o ponto norte-nordeste. E assim por diante, leste-nordeste e sucessivamente. Então você precisa ter muito bem claro quais são os pontos colaterais, quais são os pontos subcolaterais. Pessoal, eu quero falar para vocês agora de coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas. E para isso você precisa ter muito bem ciente os pontos cardeais, o norte, o sul, o leste, o oeste, para entender bem esse assunto. E eu quero iniciar falando de meridianos e de paralelos. Gostaria que você observasse bem esse mapa que eu estou mostrando para você. Primeiro são os paralelos. Paralelos são linhas
que circundam o planeta horizontalmente. Veja, eu vou diminuir um pouco aqui e você vai ver aqui as linhas que circundam o planeta horizontalmente. E o principal paralelo é o paralelo do Equador. Paralelo do Equador. O paralelo do Equador, veja que ele começa aqui no zero, ó, 0 grau. Portanto, os paralelos vão de 0 até 90 graus. Ó, 0, 15, 30, aumentar um pouco aqui, até 90, que é o polo. 90 ao norte e também 90 ao sul. Outros paralelos, além do Equador, é o paralelo chamado Trópico de Capricórnio ao sul e o Círculo Polar Antártico. Tá tudo no hemisfério sul. No hemisfério norte, nós temos o Trópico de Câncer. E o outro paralelo é o Círculo Polar Ártico. Isso é importante você saber quando nós formos estudar as zonas climáticas da Terra. É de fundamental importância saber localizar os principais paralelos. O outro ponto são os meridianos. Os meridianos são linhas que circundam a Terra verticalmente de norte a sul. De norte a sul. E o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele divide o nosso planeta Terra no hemisfério leste e no hemisfério oeste. E o paralelo do Equador divide o nosso planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. O meridiano de Greenwich, que está dividindo a nossa Terra, e os meridianos eles vão de 0 até 180 graus. Veja, de 0 até 180 graus a leste e de 0 até 180 graus a oeste. Conhecidos os paralelos e os meridianos, é importante que você conheça também as latitudes e as longitudes. Depois eu vou te dar uma sacada de como você sabe que a latitude ela é na vertical. Sabendo que a latitude é na vertical, você grava assim, ó, é a distância de qualquer ponto na superfície da Terra até a linha do Equador. Essa é a definição de latitude. Então este ponto aqui que está no Oceano Pacífico, ó, eu estou vendo aqui a distância dele daqui até a linha do Equador. Aí eu dou uma olhadinha lá na vertical e vejo que a distância ali é de 45 graus norte. Essa é a latitude. Se a latitude é na vertical, a longitude é na horizontal. Portanto, qualquer distância, qualquer ponto da superfície da Terra até o meridiano de Greenwich nos dá a longitude. Vamos pegar esse ponto aqui que está na Austrália e ver que daqui até o meridiano de Greenwich a gente tem uma distância que a gente vê ali na longitude, que é de 135 graus. 135 graus a leste. Sabendo, pessoal, a definição de latitude e longitude, isso é importante você fazer bastante exercício, é importante você saber depois mexer no Google aqui, ó, você vem aqui no Google, aí você vê que o nosso planeta Terra, que gira de oeste para leste, ele é formado inteiro de coordenada geográfica. Olha só, tá tudo aqui, ó, a coordenada ao sul e a coordenada ao oeste. E aí você para aqui, por exemplo, num ponto. Vamos parar aqui na Oceania. Na Oceania, a gente vê aqui, ó, 25 graus, 15 minutos e 1 segundo ao sul. E 139 graus, 46, estava no 46, né? 46 minutos e 26 segundos. Agora mudou para 74 segundos. Com o Google Earth você consegue aprender brincando aqui
Como é que faz, como é que são as coordenadas geográficas? Voltando aqui. Quando você tem um ponto, o ponto que cruza a latitude com a longitude me dá a coordenada geográfica. Qualquer ponto. Esse ponto aqui, por exemplo, aqui na Argentina. Esse ponto aqui de latitude, você olha aqui, 30 graus sul. Isso, né? 30 graus sul. E aqui você olha outro ponto, desce aqui e olha aqui, 60 graus oeste. 30 graus sul e 60 graus oeste vai me dar um ponto que está lá na Argentina. Certo, pessoal? Essa então é as coordenadas geográficas. Conseguiu compreender o que é coordenada geográfica? Olha bem, veja bem, vê o mapa certinho ali. Você tem mapa na sua casa, você tem o Atlas, você tem os livros que você estuda. Dê uma olhada certinho. Qualquer dúvida também, você manda uma pergunta, né, que eu vou te responder. Se ficou alguma coisa que você não conseguiu pegar, tudo bem? Eu quero só te falar uma dica que eu falei que eu ia te falar, né? Com relação à latitude. Ela é uma questão muito besta, muito besta mesmo, mas que faz com que você nunca mais esqueça o que é latitude. Quer ver? O cachorro, o que ele faz? O cachorro, ele late, né? Ele late de que forma? Ele late assim, ó, né? Quando ele está em pezinho, ele late na vertical. Isso eu falo para os alunos do 6º ano até o colegial, até o ensino médio. Eles latem aqui, ó, na vertical. Portanto, latitude só pode ser na vertical. Late de latido do cachorro que late na vertical e a latitude na vertical. Morreu o assunto, pessoal. Latitude na vertical, longitude na horizontal. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Eu vou continuar o conteúdo, vou continuar a falar para encerrar esse conteúdo de orientação e localização no espaço geográfico. Eu vou falar um pouquinho aqui e depois eu vou lá de novo te mostrar no mapa a questão de projeção geográfica e de escala geográfica. Primeiro eu quero falar dos mapas para você. Mapa é a representação da Terra ou partes da Terra. O mapa, pega qualquer mapa aí que você está utilizando no livro de geografia. Olha lá que ele vai apresentar uma linguagem visual e simbólica para você. E você tem que saber interpretar o mapa. Você sabendo interpretar o mapa, morreu o assunto. Você não vai ter nenhuma dificuldade em extrair nenhuma informação. E você sabe que os exercícios aí, tanto de concurso público, tanto a sua prova aí na sua escola, quanto os vestibulares, cobra muito a interpretação de mapas. E o mapa, ele tem elementos. Quais são os elementos? Eles apresentam símbolos ou convenções cartográficas. Ele apresenta um título, olha aí, ele apresenta uma escala e ele também é desenhado, ele é cartografado segundo uma projeção cartográfica que nós vamos ver depois nas apresentações como é que é. Tá? O que são símbolos ou convenções cartográficas? É a linguagem dos mapas. Você vai ver lá que tem uma linha que vai estar descrevendo uma estrada, que vai estar descrevendo um rio. Você vai ver elementos ali que vai estar, por exemplo, falando das plantações, dos gêneros agrícolas. Tudo isso é o quê? Tudo isso são as convenções, são os símbolos no seu mapa. Ainda, pessoal, não existe uma padronização geral, mas em geral as cores azuis, elas representam as águas, a hidrografia, né? A cor verde, ela representa a vegetação. A cor castanho representa o relevo, que é a forma que o solo adquire, e representa o próprio solo. Preto e vermelho representam os elementos artificiais. Depois eu vou te mostrar lá na apresentação os símbolos que existem. Eu quero falar para você também que existem tipos de mapas. Existe o mapa topográfico, que vai mostrar a topografia do relevo, ou seja, a altura que o terreno tem em relação ao nível do mar. Você vai ter os mapas temáticos, que vão estar mostrando ordem, que vão estar mostrando questões qualitativas, questões quantitativas.
Você vai ver um mapa que vai mostrar, que vai ser deformado, é a chamada anamorfose. Tudo isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Eu quero falar para você. Eu quero falar por último para você de escala, pessoal. De escala, tá? A escala, o mapa ele é menor que a Terra, correto? Então ele necessita do que? De uma escala que vai indicar o quanto ele foi reduzido. A escala, aquilo que você vê geralmente no lado direito do mapa, no canto inferior, você vê ali ele indicando quantas vezes que o mapa foi reduzido. Por exemplo, se está escrito lá 1 sobre 500 mil. 1 sobre 500 mil. Isso significa, por convenção, este 1 é o 1 centímetro. Ele foi reduzido 500 mil vezes. Esse 1 centímetro é o 1 centímetro do mapa. Então você vai pegar a sua régua. Aliás, eu até falo para você pegar uma régua, viu? Estou até com a minha aqui, ó. Depois eu vou pedir para você colocar... A régua é feia, mas é minha, tá? Você vai ver, você vai colocar depois no mapa. E aí você vai fazer na prática aí como é que é essa escala. Então a cada 1 centímetro no mapa, mede lá 1 centímetro no mapa, vai representar quanto na realidade? 500 mil centímetros na realidade. Nossa, mas a linguagem em centímetros é muito difícil. Então vamos transformar a parte de baixo. Aqui, pessoal, o objetivo não é você entender a matemática da coisa. A matemática da coisa você vai aprender lá na aula de matemática. Mas eu quero dizer para você que se você cortar 5 zero, você vai chegar na linguagem de quilômetros. Depois eu vou fazer na prática ali com você. Por exemplo, se está 1 sobre 500 mil, você corta 5 zero e vai ficar o quê? 5 quilômetros. Certo? Você vai cortar o 5 zero do 500 mil e vai ficar o 5. Esse 5 é o 5 quilômetros. É você voltar ali, ó, centímetro, lembra? Decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Eu fiz um pouquinho de matemática, por isso que eu sei. Existem 2 tipos de escala, a numérica e a gráfica. A numérica, pessoal, ela é aquela escala que indica proporção. Essa é a escala numérica, que indica proporção. Ou seja, o nosso exemplo aí do 1 sobre 500 mil é a proporção que este mapa foi reduzido. E a escala gráfica, ela tem um segmento, ela tem uma reguinha lá embaixo. Aquilo que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Né? A escala numérica tem uma reguinha lá embaixo. E o tamanho das escalas, você está perguntando? Escala grande, a escala grande, ela apresenta uma grande riqueza de detalhes. Ela tem o denominador pequeno, porque você vai pegar aquele 1 e vai dividir pelo número pequeno. E aí você vai ter o resultado de um número grande. Por isso chamado escala grande. A escala pequena, o denominador é grande. Porém, você vê uma menor quantidade de detalhes. Na escala grande, você consegue ver, por exemplo, a planta de uma casa, o bairro de uma cidade. Isso é a escala grande. E a escala pequena? A escala pequena é para o mapa mundi, para o mapa do Brasil, para o mapa da América, porque precisa reduzir muito, né? Agora, pessoal, eu vou lá na apresentação e vou mostrar para você os símbolos ou convenções cartográficas, as projeções e a escala. Aguenta aí, segura aí, toma uma água aí, dá um pause, toma uma água, você vai lá ver o exemplo e depois você vai ter aí, nesses minutos que você ficou me ouvindo, todo o conteúdo de orientação e localização no espaço geográfico. Aí, pessoal, conforme prometido, aqui projeção cartográfica para você. Você sabe aí, então, que a Terra ela é esférica, né? E como então projetar ela num plano? Daí vem as projeções cartográficas, né? A primeira projeção que eu quero mostrar para você é a projeção cilíndrica. É como se uma folha de papel tivesse envolvendo o nosso planeta Terra e aí abrisse-se o planisfério e te dasse aí essa projeção cilíndrica. Ela foi envolvida num cilindro e te deu o planisfério através da projeção cilíndrica.
Só que você percebe o que, pessoal? Você percebe que a Groenlândia aqui está deformada. Ó. A América do Sul ela tem 17 milhões de quilômetros quadrados. E a Groenlândia é só 2,1 milhões de quilômetros quadrados. Mas parece que as duas estão quase iguais, né? Mas é que essa projeção, conforme se aproxima dos polos, ela deforma. A projeção cônica dá uma corrigidinha nisso. Distorce ainda, mas ela acaba corrigindo essa distorção. Projeção cônica. Nas regiões mais elevadas, ela corrige essa distorção. Nós temos a projeção azimutal, aí eu posso centrar em qualquer país, em qualquer continente. Está aí a projeção azimutal centrada no Polo Norte, e aí eu consigo depois projetar os outros continentes. Projeção azimutal centrada no Brasil. Brasil é o centro, não tem ninguém que vai ser o centro. Não, Brasil vai ser o centro, eu utilizo a projeção azimutal. Eu quero que você dê uma olhada na projeção de Mercator. Olha a quantidade de terra que fica no hemisfério norte, porque ela distorce, né? Olha só a quantidade de terra. Isso é ideológico, pessoal. Por quê? Lembra que a nossa geografia ela é eurocêntrica, ela é centrada na Europa e ela é centrada nos países desenvolvidos. Então você vai ter o quê? Mostrando aqui que o norte domina o sul. Vem Peters e corrige isso. A maior quantidade de terra está no sul. Então nada mais justo do que a América do Sul, que a África, que a Oceania terem as maiores quantidades de terra aqui, né? Principalmente aqui, levando em consideração os países que foram colonizados, que é a América, que é a África. Projeção descontínua de Good é um outro tipo de projeção. Que tem como objetivo mostrar que as águas são maiores, a quantidade em proporção de água é maior do que a de terra. Projeção descontínua de Good. Projeção de Haytoff, ela está centrada aqui na América, né? Ela é muito usada para fazer planisfério também. Pessoal, escala. Depois eu vou lá no mapa do Brasil te dar uma orientação prática. Olha essa escala gráfica. 1 sobre 60 milhões. 1 sobre 60 milhões. 1 centímetro sobre 60 milhões de centímetros. Isso significa dizer o quê? Que a cada 1 centímetro no mapa equivale a 60 milhões de centímetros na realidade. E como é que nós transformamos isso em quilômetros para ficar mais fácil? Você corta lá os 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou qual? Os 600. 600 o quê? 600 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro no mapa é 600 quilômetros na realidade. Daí você está vendo uma escala que já é numérica. Aqui é uma escala numérica, tá? Aí você já está vendo uma escala que é numérica. Até esse ponto aqui, dependendo de como está projetado aí no seu computador, vai estar 1 centímetro. Mas o meu aqui, que é monitor de 14 polegadas, vai estar 2,5 centímetros, que equivale a 70 quilômetros. E aqui você vai ter também, e aí você coloca no zero a sua régua e vai ver que do zero até o 2000 aqui, você vai ter 2,3, né, centímetros. Cada 2,3 centímetros equivale a 2.000 metros. E a outra também é escala numérica. E os tipos de escala? Dá uma olhada nos tipos de escala. Eu posso usar uma escala grande para fazer plantas arquitetônicas e de engenharia. Eu posso utilizar para, como aquilo que eu já te falei, né? 1 por 500, 1 por 20 mil, plantas urbanas, cadastros e projetos de engenharia. Uma escala média. Eu vou fazer mapas topográficos. Depois eu vou te mostrar um mapa topográfico. Escala pequena, acima de 1 por 250 mil. Eu vou fazer mapas, atlas geográficos e globos, tá? Aí tá os símbolos, né? E as convenções cartográficas. Veja. Aí Araraquara, né? Grande Araraquara, né? Terra de grandes amigos, né? E nós temos aí os símbolos, né, utilizados. E esses símbolos, eles seriam utilizados para as fronteiras, veja, vias de comunicação, outras características,
Certo, pessoal? E os mapas? Os mapas, eu tenho aqui as cores, né? Lembra aquelas cores que eu já te falei? Olha, as cores castanho aqui, seja ela mais clara ou mais escura, para indicar a altimetria. E as cores azuis para indicar batimetria, que é a profundidade do oceano. Olha o mapa topográfico. O mapa topográfico, pessoal, essas linhas vermelhas aqui, elas representam as curvas de nível e mostra a variação altimétrica do terreno. Tá? Esse mapa temático ele é um mapa qualitativo. Tem mapa de ordem, tem mapa de quantidade. Esse é qualitativo. Eu estou vendo aqui, ó, que a religião islã sunita ela tem a maior quantidade do que a xiita. Isso eu não preciso de um texto. O mapa já me mostra isso. Correto, pessoal? Esse é um mapa básico, né? Está mostrando aí o Brasil, está mostrando a América do Sul. E a anamorfose? A anamorfose, ela muda a forma do mapa. Está aqui a França e está mostrando para você as regiões administrativas da França. E aqui, na parte B, mostra para você a população dessas regiões administrativas, só que deformada. Quanto maior é a quantidade de habitantes, maior é a área representada no mapa. Correto? Esse mapa é chamado de anamorfose. E como eu prometi para você, eu vou aqui no mapa político do Brasil. Queria que você tivesse uma reguinha aí, como eu te falei. Estamos encerrando o conteúdo, pessoal, denso, pesado, mas que é importante para você ver na geografia. Se você tiver com um monitor de 14 polegadas, você vai colocar uma régua aqui, ó, do 0 até aqui. E se você tiver um monitor de outras polegadas, você pode ver qual que é a distância e fazer um pouquinho mais de conta. Ó, no meu aqui, de 0 a 200, esse 0 aqui até 240, está dando 3 centímetros. Então, o que significa, pessoal? Que 3 centímetros é 240 quilômetros. E 1 centímetro é só dividir por 3. Dá 80 quilômetros. Então, eu sei que no mapa, a cada 1 centímetro é 80 quilômetros. Então, se você tiver aí igualzinho a mim, no monitor de 14 polegadas, você vai colocar a régua, o 0 lá em Ribeirão Preto e em Belo Horizonte. E vai ver a distância em linha reta de Ribeirão Preto até Belo Horizonte. Você vai encontrar que valor? Você vai encontrar 5,5. Esse 5,5 você multiplica por 80. E você vai ver que é mais ou menos aí a distância de 5,5 vezes 80, 8,5, 4, 440, é isso? 440 quilômetros de Ribeirão Preto até Belo Horizonte. Se o seu monitor não for de 14 polegadas, por favor, pessoal, coloque a régua aqui e veja qual é a distância. Daí, pessoal, você pode ver qualquer distância aqui no mapa. Olha que interessante, olha que legal. A escala nos proporciona isso. Tá legal? Pessoal, eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Olha, não tenha vergonha de voltar 1, 2, 3 vezes na videoaula, porque esse conteúdo, como eu disse para vocês anteriormente, é um conteúdo pesado, é um conteúdo denso. Então, estude bastante na sua véspera de prova, na sua semana de prova. Já comece a estudar para os seus vestibulares. E qualquer dúvida, você tem aí o seu canal Geografando, é seu. Você tem lá a página do YouTube, Geografando. Vai lá, deixa a sua dúvida, deixa o seu comentário, que eu vou te responder. Eu estou aqui para ajudar você. Né? Uma forma que a gente viu de se interagir aí no século XXI, apresentando essas videoaulas para você. Então, até uma próxima, se Deus quiser, e estude bastante, que só assim você vai ter o sucesso necessário para aprovações nas suas provas, nos vestibulares. Um abraço e até mais.